Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. O dia fica claro a parcialmente nublado com temperatura elevada, 36 graus. É a previsão do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O clima-tempo diz que pode chover 5 milímetros em áreas isoladas. A umidade do ar está em 90%. A temperatura aqui no sítio histórico da cidade é de 26 graus. 5h32 em Manaus. Hoje é sábado, 13 de outubro. Chegamos hoje aos 286 dias do ano. Faltam agora apenas 190 dias ou 96 dias para acabar 2018. Hoje é o dia de um dos santos mais importantes, o Santo Eduardo. Hoje também é o Dia Mundial do Escritor. Aqui no Brasil é o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. O aeroporto Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagem durante toda a madrugada. O que diz a história? Fatos importantes acontecidos nesta data. Margaret Thatcher, primeira-ministra da Grã-Bretanha por 18 anos, nascia em 1925. O cantor e compositor americano Paul Simon nascia em 1941. Raimundo Fagner, cantor e compositor brasileiro, nascia em 1950. Morre em 1968 o poeta Manuel Bandeira. Futebol, Corinthians conquistava um título depois de 22 anos de jejum em 1977. Era concluída a construção da usina de Itaipu, que deixou submersas as cataratas de Sete Quedas em 1982. Bernardo Cabral, ex-ministro da Justiça, pede demissão do cargo. O pedido foi aceito pelo então presidente Fernando Collor de Mello em 1990. Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, visitava o Brasil em 1997. Acontecia em 2010 o resgate de 13 mineiros na mina de São José, no Chile. Agora 5h33 em Manaus. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Marcos Salles. Bom dia, você ouvinte. Vamos às matérias, vamos às notícias, as primeiras notícias do dia. O Conselho Municipal de Cultura, o Concultura, realizará no Les Artistes Café Teatro, no Centro Histórico da capital, uma programação especial em comemoração ao 349º aniversário de Manaus no próximo dia 24. O espaço sediará das 17 às 19 horas o lançamento da 8ª edição dos Prêmios Literários Cidade de Manaus e ainda o lançamento do DVD da ópera barroca Pastores do Amazonas, de Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, com a apresentação da Orquestra Barroca do Amazonas. O presidente do Concultura, o escritor Márcio Souza, ressaltou a importância da manutenção do programa de incentivo à literatura brasileira, que está na sua 8ª edição. Este é um dos prêmios de literatura mais concorridos do Brasil e desde que foi criado tem revelado grandes escritores que inclusive foram confirmados por outros prêmios quando os autores premiados foram contemplados em outros certames. Obra de diferentes gêneros como novela, conto, romance, poesia, crônicas, texto teatral, ensaios, jornalismo literário, entre outros, foram premiados na edição anterior dos Prêmios Literários Cidade de Manaus. O resultado final pode ser consultado no site do Concultura e no portal Viva Manaus. Um concurso cultural está mobilizando crianças, jovens e adultos do São João do Tupé, comunidade inserida na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS do Tupé, na zona rural de Manaus. O projeto Mostra Cultural Histórias do Tupé é uma ação que propõe incentivar o resgate cultural, fortalecer a identidade das comunidades envolvidas, descobrindo talentos entre os moradores e revelando oportunidades de geração e renda e desenvolvimento sustentável para a região. A mostra foi idealizada pelo Fórum de Turismo de Base Comunitária e envolve voluntários e instituições públicas e privadas que, em parceria, proporcionam oficinas, mentorias e o suporte para que os comunitários possam olhar e valorizar a sua própria história. Lançado no fim de agosto, a mostra reunirá redações, poesias, prosas, desenhos e pinturas, além de música, dança, teatro e vídeos produzidos pelos próprios comunitários. O evento final da Mostra Cultural será no dia 18 de novembro, a partir das 9 horas, na Praia do Tupé. As atividades contam com o apoio da Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, entre outras instituições. Manaus 5:36.
Com um aporte financeiro de R$450 mil, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, recebe até o próximo dia 16 deste mês de outubro a proposta de pesquisadores, doutores interessados em participar da primeira chamada do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos do Estado do Amazonas, o PAREV. Essa chamada contempla eventos a serem realizados de março a junho de 2019. O programa apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais sediados no estado do Amazonas, relacionados à ciência, tecnologia e inovação, congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de palestras, conferências e oficinas de trabalho, visando divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico. Manaus 5:37. Até o dia 14 de outubro, a Vitelo realiza a campanha Outubro Solidário, ou melhor, Outubro Solidário, que tem como objetivo arrecadar doações para contribuir com o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas, o GAC-AM. A instituição atualmente beneficia 825 crianças e adolescentes da capital e interior do estado. A campanha acontece no mês das crianças e é uma chance para a população contribuir para a alimentação e qualidade de vida dos pequenos que são atendidos pelo CAC-AM, comentou o gerente de projetos da entidade, Márcio Pereira. Para participar, basta escolher em qualquer uma das lojas do Vitelo um produto a ser doado para o CAC-AM e registrar a compra nos caixas. Os itens escolhidos pelos consumidores são doados para a instituição. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas fica localizado na Avenida Domingo Jorge Velho, número 14, próximo à Polícia Federal, no bairro Dom Pedro II. Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado ontem, o Milênio Shopping realiza hoje e amanhã, das 12 às 19 horas, uma oficina gratuita da massinha de modelar que virou febre na internet, o Smile. Em um espaço localizado em frente à praça de alimentação, a criançada vai colocar a mão na massa até que a mistura ganhe forma e fique pronta para brincar. Crianças a partir de 2 anos podem participar da oficina. No local, o público contará com o auxílio de monitores e diversos produtos para fazer slimes personalidades. A Livraria Leitura do Amazonas Shopping também preparou uma programação especial em homenagem ao Dia das Crianças comemorado ontem. Neste sábado e domingo, a livraria também promove uma oficina para ensinar como preparar slime, massa de modelar, que ganhou popularidade entre as crianças com tutoriais que apresentam as mais diversas receitas da internet. A atividade é direcionada a crianças a partir de 5 anos de idade. A oficina acontece às 14, 15, 16 e 17 horas e a última turma às 18 horas. E neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, na Praça da Polícia, no Coreto do Jaraqui, as lideranças femininas assumem a direção dos trabalhos para sensibilizar e conscientizar as mulheres do Amazonas em defesa de sua saúde psíquica e social contra o câncer de mama e de útero. O Coreto ficará todo cor-de-rosa, facultando a palavra para as mulheres mobilizarem outras companheiras contra os males do câncer de mama e de útero, orientando para a prevenção e a cura desse mal que mutila e mata muitas mulheres, se não forem devidamente orientadas e assistidas, lembrando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. 5 horas mais 40 minutos em Manaus. Termina hoje no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasquez o 19º Simpósio Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, que une profissionais e acadêmicos brasileiros e de outros países em busca de atualização técnico-científica e troca de experiências na área. O evento, que acontece pela primeira vez na região norte do país, teve captação e investimento do governo do estado em mais uma ação para promover o destino e consolidar o Amazonas como local estratégico para o turismo de eventos. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto de lei do deputado Adjuto Afonso, do PDT, que cria na Assembleia Legislativa do Estado o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, o PROCON Legislativo, a exemplo de outras casas legislativas do país que vem somando experiência de êxito com este departamento. A ideia é auxiliar o órgão já existente e dar mais celeridade nas situações pendentes. O deputado Cabo
Maciel reafirmou nesta semana o compromisso de continuar defendendo a causa dos policiais civis, militares e bombeiros. Eleito para o terceiro mandato, o deputado Cabo Maciel do PR, em pronunciamento do plenário da Assembleia Legislativa, reiterou seu compromisso de continuar lutando pela melhoria do sistema de segurança pública do estado do Amazonas, em especial defender os pleitos das categorias de policiais civis, militares e bombeiros militares. O parlamentar fez um agradecimento especial às lideranças do interior amazonense que lhe permitiram ter quase 21 mil votos. Manaus 5:41. Os estudantes da Uninorte participam este mês da campanha Global Day Services, promovida pela Rede Internacional de Universidades Laureate, da qual a instituição faz parte. Nos dias 18, 20 e 27 deste mês, alunos de vários cursos estarão oferecendo serviços de saúde e realizando atividades culturais em bairros da cidade. O Global Day Services consiste na realização de diversas atividades com a participação de alunos, colaboradores e voluntários, oferecendo serviços para ajudar pessoas e comunidades. Os pais e responsáveis de alunos da rede municipal de ensino poderão receber por SMS a frequência e desempenho do estudante por meio do Diário Digital da Secretaria Municipal de Educação, CEMED. A Prefeitura de Manaus já tem 4 escolas que são as primeiras a utilizar a nova ferramenta, que é uma parceria com a empresa Mira Educação. A Secretaria de Estado de Cultura recebe até a próxima quinta-feira, dia 18 de outubro, propostas para o concerto de Natal 2018 que busca histórias inspiradoras sobre superação, fé, amor e solidariedade. O concerto será baseado em histórias reais sugeridas pela população amazonense. Para participar, os interessados devem contar experiências que consideram inspiradoras e enviar para o e-mail eventos@cultura.am.gov.br ou entregar diretamente na sede da Secretaria de Estado de Cultura, localizada na Avenida 7 de Setembro, anexo ao Palácio Rio Negro, das 8 às 17 horas. É preciso identificar o e-mail como proposta para o concerto de Natal de 2018. A Secretaria de Estado da Cultura lançará também em novembro a campanha Minha História de Natal, em que todas as histórias enviadas pela população serão divulgadas nas redes sociais daquele órgão. 5:43 em Manaus. 3 funcionários da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, foram libertados na tarde desta sexta-feira, 5 dias após serem mantidos em cárcere por indígenas da etnia Tenharim. O trio estava amarrado com cordas e aprisionados dentro da aldeia desde a segunda-feira, quando foram ao local para tentar apaziguar um conflito entre indígenas das etnias Tenharim e Pirarã. O caso ocorreu na zona rural do município de Humaitá, a 696 quilômetros de Manaus. De acordo com informações repassadas por familiares das vítimas, os servidores da FUNAI deixaram a sede do município por volta das 18 horas de segunda-feira, com destino à aldeia Estirão Grande dos Tenharim. A aldeia fica a aproximadamente 90 quilômetros de distância da sede do município. A ideia era tentar intermediar o conflito entre Tenharins e Pirarãs, que ocorre na região. Não há informações de mortes entre os índios. Entretanto, segundo denúncia, ao chegar ao local, os funcionários encontraram 2 indígenas Pirarãs presos na aldeia. Conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal apontam que o empresário Murad Aziz, irmão do senador Omar Aziz, recebia vantagens para auxiliar em um esquema de desvio de dinheiro da saúde do Amazonas. Em um dos diálogos, o empresário usa o termo remédio para se referir ao dinheiro cobrado pela ajuda. Ele está entre os 11 presos da Operação Cashback, realizada na última quinta-feira aqui em Manaus. De acordo com a Polícia Federal, Aziz atuava como lobista conforme os interesses das empresas de Mohamed Mustafa, preso em 2017 na Operação Maus Caminhos. Em maio de 2015, um diálogo entre os empresários mostra que Murad agradece a Mohamed após supostamente receber a quantia de R$300 mil referente a contrato de ambulâncias. Ele utiliza a palavra remédio para se referir ao dinheiro. 5:45. Acontece neste sábado e amanhã, domingo, mais uma edição da Feira do Passo a partir das 16 horas no entorno da Praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade, no Marco Zero de Manaus. Durante os 2 dias da Feira Turística e Cultural, as ruas Bernardo Ramos, Gabriel Salgado e Avenida 7 de Setembro no Centro Histórico ficam ocupadas com mais de 300 empreendimentos locais nas áreas de gastronomia, produtos artesanais, atividades artísticas e culturais. Milhares de fiéis caminhando
caminharam ontem aqui em Manaus para celebrar Nossa Senhora Aparecida. Uma procissão com a imagem da padroeira do Brasil percorreu as principais vias da cidade em uma festa católica que foi carregada de devoção e fé. Manifestações em todo canto, a criança vestida de anjo, o pai de família com tijolo na cabeça e a senhora que veio para abençoar um pouco d'água. Os fiéis percorreram neste feriado de 12 de outubro as ruas do centro da capital amazonense. A tradicional procissão teve algumas mudanças no percurso por causa da obra realizada na Avenida Ramos Ferreira e Coronel Salgado. A caminhada pelas ruas próximas ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro do mesmo nome, na Zona Sul, começou às 17 horas. Com missa campal presidida pelo padre Ronaldo Mendonça. As comemorações pelo Dia de Aparecida, celebrado nesta sexta-feira em todo o país, tiveram início às 5:30 da manhã com uma carreata com a imagem da Santa. Em seguida teve o tradicional café comunitário, partilhado e missas solenes e das crianças. Pela tarde, a programação incluiu o ofício de Nossa Senhora às 14 horas, acolhida e oração dos devotos às 16 horas, além da procissão e da missa campal. De acordo com o padre Ronaldo Mendonça, que é reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Aparecida, este ano a festa da padroeira do Brasil trouxe como tema Em Jesus com Maria, restauramos a vida. Celebrando os 40 anos da restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida, quebrada em mais de 200 pedaços após um atentado em 16 de maio de 1978 na Basílica Velha, na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Mendonça explicou que a ideia litúrgica e teológica do tema é refletir sobre as vidas das pessoas no mundo de hoje, pois também estão fragmentadas, assim como aconteceu com a imagem de Aparecida, quando foi quebrada em mais de 200 pedaços e precisou ser refeita, reconstruída ou restaurada. Em 2018, a igreja celebrou os 40 anos da restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi quebrada em mais de 200 pedaços em um atentado ocorrido em 1978 na Basílica Velha, cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Manaus 5:48. O volume de vendas do comércio varejista do Amazonas apresentou um aumento de 2,4% no mês de agosto após 2 meses de queda. O índice registrado foi maior que a média nacional de 1,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Além das vendas, houve ainda o crescimento de 2,3% na receita nominal. O Instituto afirmou que o índice de vendas registrado em agosto deste ano foi maior que o identificado em 2017, com 1,1%, e ressaltou que o aumento em 2018 ocorreu após 2 meses de queda. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Civil e o Batalhão de Incêndios Florestais e Meio Ambiente da Polícia Militar, deflagraram nesta sexta-feira, feriado do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a segunda fase da Operação Cielo, como parte da campanha Diga Não ao Fogo. A ação tem como foco a prevenção e o combate às queimadas nos municípios da região metropolitana de Manaus. Os municípios que compõem a região metropolitana de Manaus estão recebendo novas viaturas para a Polícia Militar do Amazonas, entregues pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A entrega faz parte das ações de reaparelhamento e melhoria dos órgãos do sistema determinadas pelo governador Amazonino Mendes. Ao todo, os municípios receberão 50 viaturas. Serão beneficiados os municípios de Iranduba, de Itacoatiara e de Manacapuru, que receberão 5 viaturas cada. Careiro da Várzea, Manaquiri, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, que passaram a ter 4 novas viaturas. Altazes, Careiro e Novo Airão, que receberão 3 viaturas cada um. Além de Silves e Itapiranga, que tiveram reforço de mais uma viatura. Segundo o secretário de Segurança, Coronel PM Amadeu Soares, as novas viaturas dão condições de trabalho ao interior para o enfrentamento da violência. Isso faz parte do plano de estruturação do governador Amazonino Mendes para a segurança pública, para que a nossa população esteja muito bem protegida, disse ele. Além das 50 viaturas destinadas às cidades da região metropolitana, o interior do estado foi contemplado com 200 novas viaturas tipo picape, tracionadas, que vão permitir acessar comunidades rurais e indígenas. Além da Polícia Militar, os veículos também serão destinados à Polícia Civil. Além das sedes municipais, 44 comunidades ribeirinhas e indígenas passarão a contar com policiamento. As tropas da Polícia Militar aqui em Manaus também foram beneficiadas com 7 novas viaturas. Destas, 3 foram destinadas à Ronda Maria da Penha e 4 foram destinadas ao Batalhão de Policiamento de Guarda, responsável, entre outros, pela escolta
atendimento de presos das comunidades prisionais no estado durante transporte para audiências e atendimentos médicos. Tínhamos veículos S10 que serviam como viaturas e não tínhamos tecnologia embarcada, a comunicação era apenas via rádio. Agora poderemos acompanhar em tempo real as escoltas dos presos do sistema prisional. Isso ajuda na segurança dos policiais, dos presos e da sociedade em geral, porque com isso conseguimos verificar onde a viatura parou, como está sendo feito o atendimento e subsidiar as ações, inclusive da corregedoria, disse o comandante da BPM, Coronel Ronilton Cavalcante. 5h51 em Manaus. A Secretaria Estadual de Saúde vai chegar até o final do ano de 2018 com uma redução de custos na ordem de 326,6 milhões de reais que estão sendo utilizados em investimentos e melhorias nos serviços oferecidos à população. O secretário estadual de Saúde, Orestes Guimarães de Melo Filho, explica que os cortes foram feitos em serviços onde a auditoria a auditoria realizada no início da atual gestão identificou preços acima de mercado em contratos de mão de obra que não foram renovados e a equipe foi substituída por servidores concursados na padronização de preços e projetos básicos nas novas licitações e na mudança do modelo de contratação para hospitais gerais ou especializados, adotando pagamento por produção e não mais por plantão. Em termos de contratos vigentes, as reduções mais significativas, segundo eles, são nos serviços de digitalização de imagens, 50%, fornecimento de aeronaves para transporte de passageiros e cargas das unidades de saúde do interior, 41%, coleta de resíduos e lixo hospitalar, 47%, locação de ambulâncias para a capital interior, 38%, fornecimento de alimentação, 31%. E logística e armazenagem, transporte de medicamentos e demais produtos relacionados à saúde, 7%. Com a economia obtida, de acordo com o secretário Orestes de Melo Filho, foi possível refaçar a municípios do interior, por meio de convênio, recursos no valor de 18,6 milhões de reais para reformar os hospitais e para aquisição de equipamentos municipais para os municípios beneficiados: Manacapuru, Itacoatiara, Alvarães, Carauari, Lábrea, Boca do Acre, Maranhão, Parintins, Maués, Tapauá e Urucurituba. 5h53 em Manaus. O estado do Amazonas deverá receber investimento da ordem de 120 milhões de dólares para ampliação e implementação de novas atividades no polo industrial de Manaus. O aporte foi divulgado durante a 285ª reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, ou CAIS, realizado na última quinta-feira no estado de Rondônia. O secretário de Estado da Fazenda, Alfredo Paes, que representou o governador Amazonino Mendes, na solenidade, ressaltou a importância desses investimentos para o desenvolvimento da economia do estado. Mais uma vez, participamos dessa reunião onde se vislumbram novos investimentos e, consequentemente, gerações de empregos para somar com este momento em que já conseguimos apresentar números mais relevantes na economia do estado, comentou. Foram aprovados 12 projetos que, além da geração de aproximadamente 300 novas oportunidades de emprego, irão impulsionar a economia que integra a região do polo industrial de Manaus. Além disso, Alfredo Paes reforçou a importância da doação de terra da Suframa para o estado, ação que possibilitou a construção do anel viário da Zona Leste de Manaus, viabilizando maior mobilidade urbana e logística para as empresas do polo industrial de Manaus. Integraram ainda a mesa de reunião o superintendente da Suframa, Apio Tolentino, o governador de Rondônia, Daniel Pereira, a vice-governadora do Acre, Nazaré Araújo, a prefeita de Rio Branco, Sulco Neri, e o presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, Marcelo Tomé, além de representantes e conselheiros do CAIS. Polícia. Um total de 14 detentos voltou ao regime fechado por não cumprirem determinação da Justiça em relação ao uso de tornozeleiras eletrônicas. O grupo foi preso durante uma operação em Manaus. Segundo a polícia, boa parte teria voltado a cometer crimes na capital. A Justiça expediu 39 mandados de prisão e foram cumpridos em bairros das zonas Norte, Leste, Sul e Oeste de Manaus. Nas zonas rurais dos municípios do Cariri, Castanha e Iranduba, a polícia cumpriu diversos mandados de prisão. Nova onda de assaltos volta a assustar moradores de Ramais em Iranduba. Vamos aos detalhes com J. Rai. Ladrões invadiram um sítio durante a tarde de ontem na estrada de Janauari, na zona rural de Iranduba. O imóvel pertence a familiares de um vereador aqui do município. Os criminosos roubaram celulares, um notebook e um carro novo modelo Fiat Cronos de cor branca pertencente a Jackson da Silva Vale. Segundo uma fonte ligada à família que teve a casa invadida, o veículo foi encontrado ainda no fim da tarde de ontem
ontem, abandonado na própria estrada do Janauari. Os pertences que estavam dentro do carro foram furtados. A ocorrência de assaltos em sítios aqui em Iranduba voltou a virar rotina nos últimos dias. Há quase 2 semanas, 3 elementos fortemente armados e encapuzados invadiram a residência de uma funcionária da Câmara de Vereadores, localizada na comunidade Areial, agrediram os donos da casa, roubaram pertences e dinheiro. Moradores da mesma localidade informaram que outra residência já havia sido roubada 2 dias antes. Na noite da última quarta-feira, houve arrastão na Escola Municipal Sueli Dias, no ramal Pique Bela Vista. Foram roubados um notebook, celulares e uma motocicleta. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus, 6h26. Um foragido da Justiça foi preso nesta sexta-feira durante a Operação Dia D, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. Munições, um revólver e um fuzil de airsoft foram apreendidos. Houve troca de tiros com criminosos, segundo a polícia. Tom Santos da Paz, de 23 anos, possui 2 mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ele é um dos 39 detentos que fugiram do CDPM-1, situado no quilômetro 8 da BR-174, por meio de um túnel, em maio de 2016. De acordo com Álvares Steinhauser, da Coordenadoria de Recursos Especiais, denúncias de populares auxiliaram na montagem da operação. Na primeira fase, nós entramos por uma região de mata, onde houve troca de tiros e os criminosos abandonaram o armamento que aqui se encontra. Em um segundo momento, nós realizamos uma varredura na comunidade e foi quando encontramos o Tom, que é foragido e que tentou dar um nome falso, disse. Ao todo, a Secretaria de Segurança Pública conseguiu apreender um revólver calibre 38, 2 simulacros, sendo um de fuzil airsoft, 10 munições de calibre 38, .40 e 380, além de uma balança de precisão. O material e o foragido foram levados para o 12º Distrito Integrado de Polícia. No local, Tom Paz disse apenas que faz parte de uma organização criminosa que atua na capital. Ao término dos procedimentos da unidade de polícia, o homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM. Agora 6h28 em Manaus. A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Bruno Fraga, titular do 26º Distrito Integrado de Polícia, falou na manhã desta sexta-feira, durante coletiva de imprensa, realizada às 10h30 no prédio da Delegacia Geral, sobre a prisão em flagrante do ajudante de pedreiro Robson Nascimento da Silva, de 24 anos, por feminicídio. O jovem é o autor da morte da companheira dele, identificada como Josicele Araújo Pereira. A vítima, que tinha 28 anos, estava grávida de aproximadamente 12 semanas. O titular do 26º DIP informou que o crime ocorreu na noite da última quinta-feira, por volta das 19 horas, na casa que o casal morava, situada na comunidade Acará, bairro Lago Azul, na zona norte da capital. Na ocasião do delito, a vítima foi atingida com um tiro que feriu o tórax dela. Josicleide ainda foi socorrida e levada para o serviço de pronto atendimento, a enfermeira Elia Bemi Rodrigues Madi, conhecido como SPA do Galileia, porém não resistiu ao ferimento e morreu naquela unidade hospitalar. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia de Itabatinga, sob o comando da delegada Meiriane Trovão, cumpriu na manhã desta sexta-feira mandado de prisão preventiva em nome de Alesson Souza Rodrigues, de 19 anos, e Amarilson Gonçalves Araújo, de 26 anos, e Reginaldo Justino de Souza, de 20 anos, por roubo majorado e corrupção de menores. De acordo com a delegacia, o trio está envolvido em roubo ocorrido no último dia 5 de outubro em uma loja de eletrodomésticos naquele município distante 1.108 quilômetros em linha reta da capital. A autoridade policial explicou que o roubo ocorreu por volta das 11h30, quando 5 indivíduos adentraram o estabelecimento comercial e renderam clientes e funcionários do lugar. Na ocasião, os infratores subtraíram da loja 47 aparelhos celulares avaliados em torno de R$67 mil, além de um notebook. A titular da DIP informou que 7 pessoas participaram do delito, sendo Alesson, Amarildo e Reginaldo
outros 2 indivíduos que já estão sendo investigados e mais 2 irmãos adolescentes, sendo um deles de 16 e outro de 17 anos, que foram apreendidos por policiais militares lotados naquele município em posse de um revólver calibre 38 utilizado no delito. Conduzidos à unidade policial, os irmãos confessaram a participação no delito e delataram os comparsas. Iniciamos as investigações em torno do caso logo após tomarmos conhecimento do delito. Estávamos em posse das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e já suspeitávamos da participação dos adolescentes no crime. E após a apreensão dos 2, ouvimos eles em termos de declaração quando confessaram a participação no delito e delataram os comparsas, explicou a delegada. Após a identificação dos Alisson, Marildo e Reginaldo, a delegada solicitou junto à Justiça os mandados de prisão preventiva em nome dos infratores. As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Samuel Pereira Porfírio, titular da comarca de Itabatinga. No total foram 7 pessoas envolvidas no delito. 5 realizaram roubo e 12 estavam vigiando a loja. Eles entraram no estabelecimento com as armas de fogo, renderam os clientes e funcionários, quebraram as gôndolas, deram chute, coronhadas e socos nas vítimas. O grupo foi bem agressivo, inclusive Alisson efetuou um tiro para intimidar as pessoas que estavam no lugar, pontuou a delegada. Meiriane Trovão ressaltou que os trabalhos em torno do caso irão continuar com o intuito de prender o restante do bando, além de recuperar os objetos subtraídos da loja. Dos 7 indivíduos, conseguimos prender 3 e apreender os 2 adolescentes. Outros 2 já estão sendo investigados pela nossa equipe. As diligências seguem com o objetivo também de recuperar os objetos roubados do estabelecimento, enfatizou a delegada. Esportes. Antes de esportes, dos noticiários de esporte, uma notícia de loterias. O concurso 2087 do Mega Sena pode pagar um prêmio de 27 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje, no horário de Brasília, no município de Joaçaba, em Santa Catarina. As demais loterias não ocorreram ontem em função do feriado do Dia das Crianças, do dia 12 e da Padroeira do Brasil. Inclusive, a Lotofácil também será realizada hoje. Exatamente. 6:34 em Manaus. O PSG resolveu se manifestar oficialmente sobre a suspeita de manipulação do resultado da goleada por 6-1 sobre o Estrela Vermelha na última semana pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Em nota, o clube francês negou veementemente qualquer participação em esquema de apostas após divulgação do jornal L'Equipe. Em preparação para a Copa América de 2019, a seleção brasileira venceu mais um amistoso na tarde desta sexta-feira. Jogando em Riad, capital da Arábia Saudita, o time canarinho passou longe de realizar uma atuação convincente, como queria o técnico Tite, venceu a equipe anfitriã por 2-0 com gols de Gabriel Jesus, que desencantou após passar a Copa do Mundo em branco, e Alex Sandro. Após derrotar os Estados Unidos por 2-0, El Salvador por 5-0 e Arábia Saudita por 2-0, o Brasil enfrentará a Argentina na próxima terça-feira às 15 horas no horário de Brasília, em Jeddah, no seu teste mais difícil após o Mundial. Manaus, 6:35. O técnico Tite deve fazer 6 substituições da seleção brasileira para o clássico da próxima terça-feira contra a Argentina. Alisson, Danilo, Miranda, Felipe Luiz, Arthur e Firmino estão nos planos da comissão técnica para começarem jogando nos lugares de Ederson, Fabinho, Pablo, Alexandro, Fred e Gabriel Jesus. As mudanças não têm a ver com o futebol sonolento apresentado na vitória da última sexta-feira de ontem por 2-0 sobre a Arábia Saudita. Elas já estavam planejadas desde a convocação. Tite quer aproveitar os amistosos para dar chance à maioria dos atletas que estão no grupo. Os jogos e os resultados de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Juventus 3, Goiás 5. Atlético de Goiás 1, Sampaio Corrêa 2. CSA 1, Ponte Preta 2. Amistosos de seleções, resultados. O Brasil fez 2-0 em cima da Arábia Saudita. A Bélgica venceu a Suíça por 2-1. Croácia 0, Inglaterra 1. Bom, vamos ao jogo de hoje, começando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje jogam Guarani e Avaí. Ainda pelo Campeonato Brasileiro Série B jogam Oeste e Fortaleza. Também jogam Vila Nova e Boa Esporte Clube.
E ainda Figueirense e Curitiba. Fechando a rodada, Londrina do Paraná e São Bento. Pela Série A, pelo Campeonato Brasileiro, Brasileirão jogam hoje Flamengo e Fluminense às 17 horas pelo horário de Brasília, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. E ainda às 19 horas também no horário de Brasília, lá no Pacaembu, em São Paulo, o clássico Santos e Corinthians. Últimas notícias. O índice norte-americano de referência Standard & Poor's 500 interrompeu nesta sexta-feira uma série de 6 dias de perdas em uma semana que foi marcada por fortes perdas. As ações de tecnologia se recuperaram e ajudaram a sustentar a alta das bolsas. O índice Dow Jones subiu 1,15% a 25.339 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 ganhou 1,42% a 2.767 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve alta de 2,29% a 7.496 pontos. Os principais índices acionários da China fecharam em alta nesta sexta-feira após perdas expressivas na véspera, com investidores analisando dados de exportações chinesas que mostraram crescimento acima do esperado. O índice de Xangai subiu 0,9% a 2.606,91 pontos após tocar mínima em quase 4 anos na quinta-feira, em meio a uma forte aversão ao risco global. Na semana, porém, acumulou queda de 7,6%, pior desempenho semanal desde fevereiro. O volume de consumidores com contas em atraso segue elevado em todo o país, refletindo o quadro de dificuldades das famílias. No último mês de setembro, aumentou 3,9% a quantidade de novos inadimplentes na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, a partir das bases às quais ambas instituições têm acesso. Em número absoluto, estima-se que cerca de 62,4 milhões de brasileiros estejam com restrições ao CPF, o que representa 40,6% da população adulta acima de 18 anos. Manaus, 6h41. Os Correios irão fechar neste mês 41 agências que estão com imóveis alugados e próximas a outras unidades. A estatal justificou a desativação das unidades, que faz parte de um processo de remodelagem da rede de atendimento por meio da otimização e realocação dos recursos existentes, que, além de colaborar com a sustentabilidade da empresa, resultará em melhorias no atendimento aos cidadãos. Novos modelos de atendimento serão implantados. Uma das inovações será a implantação de agências móveis de forma gradativa a partir do ano que vem. O Tribunal Superior Eleitoral lançou na última quinta-feira uma página para ajudar a esclarecer os eleitores sobre informações falsas que circulam nas redes sociais sobre o processo eleitoral brasileiro. Além de desmentir os boatos, o tribunal apresenta links de agências de checagem de notícias sobre o assunto, alertando para os riscos da desinformação. Até a tarde de ontem, a página já estava com 5 boatos desmentidos. O ministro Carlos Orbán, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou retirar do ar em 24 horas de um vídeo supostamente produzido por apoiadores do candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, que inclui ministro do Supremo Tribunal Federal como alvos de crítica. A retirada foi determinada pela própria direção da campanha de Bolsonaro, que alegou que o vídeo em questão prejudica a imagem do candidato representante na medida em que o coloca em linha de colisão com a atuação do Poder Judiciário brasileiro. No vídeo, com o refrão da música Meus Pais, Zezé de Camargo e Luciano ao fundo, aparecem os ministros do STF Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello e Alexandre de Moraes. Feito mal que não tem cura, estão levando à loucura o Brasil que a gente ama, diz a canção. Enquanto se sucedem as imagens nas quais aparecem também políticos do PT e do MDB. A partir da próxima segunda-feira, dia 15, os eleitores poderão emitir pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral, a certidão de quitação eleitoral. A certidão é um documento importante que comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral e é exigido na hora de tirar o passaporte ou para assumir cargos públicos. O presidente da República, Michel Temer, disse ontem que o Brasil está dividido por causa das eleições. Ele acredita, no entanto, que essa divisão entre os brasileiros será superada assim que terminar o período eleitoral.
Temos de ter a compreensão de que a eleição é um momento político eleitoral. Logo depois vem o momento político administrativo. No momento político eleitoral é natural que haja divergência. O que não pode haver é violência. Tenho absoluta convicção de que, passado esse momento, após a eleição, o Brasil será reunificado, afirmou o presidente. Temer participou nesta sexta-feira de uma missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no Centro de Visitantes das Paineiras, aos pés do Monumento do Cristo Redentor, que completa 87 anos. Em entrevista, o presidente disse ainda que se preocupa com o episódio de violência ocorrido durante a eleição. Manaus 6:44. Regina Duarte foi visitar ontem o presidenciável Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. O próprio candidato usou as redes sociais para divulgar o clique do momento. Contrário ao governo do Partido dos Trabalhadores, a artista chegou a falar mal diversas vezes de Fernando Haddad, que disputa a presidência com Bolsonaro. A Organização das Nações Unidas condenou nesta sexta-feira os atos de violência registrados durante a campanha presidencial deste ano. Por meio de nota, o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos impediu uma investigação imediata e imparcial dos casos já registrados. Apelamos aos líderes políticos e para todos aqueles que têm influência que condenem publicamente qualquer forma de violência durante este delicado período eleitoral. Casos de violência como a facada em Jair Bolsonaro, candidato do PSL em Minas Gerais, e o assassinato de um mestre de capoeira na Bahia aconteceram durante a campanha. Nesta semana, os dois candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno, Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT, condenaram os atos de agressão. O PT deixou fora do ar 3 links de seu site oficial com notas em que manifestava apoio à Venezuela e ao governo de Nicolás Maduro. O apoio do partido ao governo venezuelano é criticado por muito tempo por opositores, já que o país vive uma grave crise humanitária e o governo é acusado de cometer violações de direitos humanos. Um dos links do site do PT que saíram do ar era o que levava uma nota de apoio do partido à Venezuela datada de 3 de abril de 2017 e intitulada PT divulga nota em apoio à Venezuela. As outras notas bloqueadas são a que é intitulada Venezuela, mais uma vez exemplo de democracia e participação cidadã, de 16 de outubro de 2017, e uma nota conjunta do PT e do PCdoB, datado de 21 de maio deste ano, em que felicitam o povo venezuelano pela retumbante vitória política e eleitoral do presidente Nicolás Maduro, reeleito neste domingo 20 de maio, para mais um mandato de 6 anos à frente da Revolução Bolivariana. A nota do partido não diz, entretanto, que a oposição é proibida de participar do processo eleitoral na Venezuela. Manaus 6:47. O empresário Josué Cristiano Gomes da Silva negou nesta sexta-feira que tenha sido procurado por emissário do PT em busca de apoio para a candidatura de Fernando Haddad à presidência da República. Josué foi elogiado na quinta-feira 11 por Haddad, que foi questionado se, caso seja eleito, o filho do ex-vice-presidente José Alencar, que morreu em 2011, seria um bom nome para o Ministério da Fazenda. A festa da padroeira, celebrada nesta sexta-feira no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba, contou com a participação de cerca de 180 mil fiéis. E na solenidade, religiosos pediram pela união entre os brasileiros. Principal acesso à Aparecida, a Via Dutra, teve movimentação intensa desde a madrugada, com seu acostamento tomado por rombeiros vindos de diversas regiões do país. Sob um sol de 30 graus, os fiéis peregrinaram a pé ou de bicicleta para agradecer a uma graça alcançada ou pedir por um país melhor. A celebração principal teve a participação de padres de todo o Brasil e foi presidida por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Ao menos 2 milhões de fiéis celebraram nesta sexta-feira a Virgem de Zapopan, em Guadalajara, cidade do estado mexicano de Jalisco, uma das regiões do país mais afetadas pela violência. A Virgem de Zapopan são atribuídos diversos milagres e suas imagens percorrem igrejas, capelas, colégios e hospitais de Guadalajara durante todo o ano. Em cadeiras de rodas, apoiados em muletas ou descalços, fiéis de todo o México e do exterior acompanharam a imagem da Virgem em procissão para pedir ou agradecer as graças recebidas. O missionário americano Andrew Bronson volta solto nesta sexta-feira pelas autoridades da Turquia, onde passou 2 anos em prisão preventiva, chegará neste sábado aos Estados Unidos, informou a Casa Branca.
Bronson, cujo caso gerou fortes tensões entre os dois países nos últimos meses, já deixou o espaço aéreo turco. Segundo o porta-voz da Casa Branca, George Deere, depois de fazer uma escala na Alemanha, o avião que leva o missionário pousará por volta das 13 horas do horário de Brasília, na base aérea de Andrews, no estado de Maryland. Um tribunal da Turquia decretou a libertação de Bronson e concedeu permissão para que ele saísse do país. Pelo menos 8 alpinistas, 4 deles de origem sul-coreana, morreram em uma montanha do Himalaia, no oeste do Nepal, depois que seu acampamento foi destruído por uma forte tempestade de neve, informou a polícia neste sábado. Os corpos dos 4 alpinistas sul-coreanos, ao lado de outros 4 guias nepaleses que os acompanhavam na travessia, foram encontrados entre os destroços do acampamento, afirmou a polícia local. Um 9º alpinista, também de origem sul-coreana, segue desaparecido. Manaus 6:49. Um novo aplicativo desenvolvido pelo SERPRO vai tornar mais fácil a atuação de agentes dos órgãos de trânsito brasileiros e contribuir para a redução de ocorrência de fraudes. O Fiscalização Denatran vai fazer a leitura dos QR Codes da placa Mercosul, além de CNH e CRLV digitais. Mas o maior diferencial é a possibilidade de consulta de informações online, como indicadores de roubo e furto, restrições judiciais e administrativas do veículo ou mesmo o histórico da placa. O aplicativo foi lançado ontem, dia 11, e está disponível para os órgãos fiscalizadores gratuitamente. 6:50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pela Tribuna da Bahia, que estampa. Tradicional hotel de Salvador, Otton, fecha as portas em novembro. O que diz o Globo do Rio de Janeiro? Bolsonaro decide manter neutralidade nas disputas no Rio e em São Paulo. Ainda no Rio, destaque do Extra. Aniversário de 87 anos do Cristo Redentor tem festa com bolos e homenagem à Mangueira. Folha de São Paulo. Dória vai ao Rio para encontrar Bolsonaro, mas não é recebido pelo presidenciável. Principal matéria de capa do jornal Estado de São Paulo. Universal rebate críticas de Haddad, lembra que Edir Macedo apoiou Lula. Vamos ao Planalto Central com destaque do jornal Correio Brasiliense. ONU pede investigação sobre atos de violência nas eleições brasileiras. Valor econômico. FMI indica aumento de comércio entre Ásia e América Latina e destaca o Brasil. Vamos agora na BH com destaque do jornal Estado de Minas. Hackers roubaram dados de 29 milhões de usuários do Facebook. No Recife, o que diz o centenário Jornal do Comércio. Palocci entrega 18 tipos de provas para corroborar delação. Ainda no Nordeste, vamos até Fortaleza com destaque do Jornal Diário do Nordeste. Governo proíbe saída de carne e produtos suínos após caso de peste em fazendas. Em Porto Alegre, destaque do 0 Hora. Sintax entra na justiça contra a extinção da bandeira 2. Brasil Econômico. Comandantes da reforma trabalhista no Congresso fracassam nas urnas. 6:52 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, técnica de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Hora certa. Depois do silêncio, 6:52. Difusora FM.